nitidamente, né? Então, como que a senhora, isso sempre foi assim? A senhora sempre teve essa energia Sempre, boa assim? é sempre, mesmo com as perdas, né? Eu fui assim, sempre alegre. Eu falo pro sogro, nossa, eu fico, às vezes eu posso até estar triste. Chega uma criança perto de mim, eu fico alegre. E eu fico mais triste. E quando eu saía, gente, só ele que dirigia, não dirigia, eu enchia o carro de menino. Eu lembro, vai. Saía catando, quanto mais menino, mais eu achava levar para menino. Gosto, toda a vida eu gostei muito de criança, graças a Deus, né? Aí eu tenho 6 netos, né? O Rodrigo, para falar a idade. Pode, Claro. O Rodrigo é o primeiro neto, inclusive eles achavam que eu era mãe, estava nova, né? O Rodrigo está com 34, o Samuel 32. Aí depois vem a Mariane com 26 e o Rapinha é o Alexandre. O Alexandre também vai fazer 26, vai fazer 27. Aí depois tem os gêmeos, que é o Alessandro, que mora comigo, é o filho de vó. É o que a senhora criou. Ela criou todo mundo, na Assim, mas verdade. foi desde pequenininho, né? Que E ele a teve com a senhora. Juliane, a Josinha. Coisa boa. A Voida sempre auxiliou bastante, né, Voida, na Nossa. criação. Principalmente da Mariane e dos gêmeos, né? Bicha. A senhora carregava Eu, pra cima e eu pra fiquei baixo. 8 meses na casa deles, eles moravam lá no Belo Buriti Shopping. Aí quando eu fui embora, eu levei o Alessandro, que levei para ficar comigo. E o Alexandre está morando em Portugal, gatinha. Tem a Mari, a noivinha dele também, está morando lá em Portugal já. Eles foram para lá em outubro. O Alexandre é muito querido, né? A Mariane, vai estar vendo. O seu netinho preferido. Ah, senhor! A Voida tem um coração que cabe todo mundo. É, tudo igual. As naturezas deles são diferentes, né? Aham. Mas Normal, tudo né? igual. O amor. Voida, e assim, como a senhora sempre falou que sempre gostou de carregar muito menino, né? Não bastasse só os netos, sempre teve aderente por perto, né? Tinha. Eu falo assim, por mim, pela Renata, né? O Danilo, o Guilherme, os amigos dos amigos, o Julinho, né? São netos de coração, São né? netos de coração, porque a avó ainda estava lá presente quando, assim, pelo menos do lado do tio nascer, ela estava no de todo mundo. Tanto assim que realmente eu considero a Valida como vó mesmo. Tem um amor, admiração e respeito muito grande. E assim, o que eu acho muito interessante, porque a Valida, ela sempre, tipo assim, foi bem protecionista, né? Ela carregava a gente, mas ela também passava a mão demais na cabeça da gente. E ela acabava que era muito cúmplice, né? Em tudo, né, Voida? É. Sentava pra conversar e com esse jeitinho dela, ela vinha, cavucava, tirava o que ela queria. E de novo, cavucava e tirava. E eu lembro, assim, eu tenho memórias muito gostosas, né? Principalmente no início da adolescência. A senhora falou que tirou carteira, assim, mais amadurecida, né? Mais. 60 anos. Como que a senhora dava conta de, como se diz, conduzir o SO para sair carregando esse tanto de gente e levar e buscar em festa, de madrugada, não importava a distância. Como que a senhora Nossa, consegue? eu ia conversando com ele, conversando. Não vou, não vou. Não, sou, vamos. Não, não vou. Ah, então tá bom. Ah, tá, eu vou, tá? Depois que eu tinha falado que não ia, e eu ficava até com dó, né? Até hoje eu fico com dó dele, que tá mais idoso. Mas ele sempre faz. Ele ralia, sabe? Ele encrenca. Mas aí ele Resmunga, faz. mas vai. É desse jeito. Vai. Eu não tinha condição, não tinha como. Nem na época nem tinha Uber. Dependia dele, né? Nossa, eu lembro de uma vez que eu levei esses meninos, era muito de ônibus. Parece que tinha um negócio
na praça lá do Trem de Ferro. Como é que chama aquela praça? Final da Goiás ali. Ainda Ixi, tem hoje mãe. o negócio do Trem de Ferro lá. Aí eu com aquele monte de menino, sabe? Peguei o vale transporte na mão. Colocava o menino no ônibus, colocava, Nossa senhora, encheu o ônibus então. chegava a contar. E entrei. Quando eu entrei, cadê a bolsa? Nossa, Roubaram minha bolsa. Enquanto eu meu tô pondo o Deus. menino lá, o menino viu que eu tava desapercebida, né? Sim. Roubaram a bolsa. Eu tava com a bolsa assim, nem notei. Aí a sorte que eu tava com o passo, que o vale transporte na mão aqui. Aí eu chegava a Cara. contar os meninos para ver se estava certinho. Era só eu que pagava. Se não tinha nem jeito de eu ir embora. Não tinha comunicação. Roubou. Roubou a bolsa, você sabia? Não Tá pra sabia dessa vocês história. tudo. Não E a lembrava senhora dessa história. plena, sem estresse, bem tranquila. Eu falei, nossa, eu tô com o vale transporte aqui na bolsa. Pegava o menino no chão, punha lá. Nossa. Sempre tranquila, desse Não. jeitinho. Eu cheguei já a andar de ônibus com eles. Qual a receita para essa tranquilidade, essa plenitude, essa... Não sei, eu nem tomo assim, aquele chá de, como é que fala? Camomila de Tomo maracujá. não, que é aí que eu fico, eu durmo. Aquele chá de erva cidreira, uns falam folha santa, né? Como é que é? Aham. Ah, se eu tomar, eu durmo. Nossa, mas a senhora tem que contar a receita para nós, né? A receita para quem tá em casa, porque assistindo, porque realmente é muita história, é muita vivência, é muita experiência, e a senhora mostra muita sabedoria em tudo. Ah, obrigada. Como chegar a esse nível? Ai, eu não sei, a fé, né, em Deus, tudo, a paciência. Muita paciência mesmo. É. Então, eu tenho 3 noras, né? Tem a ex-nora, que é a Juliana, que eu conheço. E tem que o meu filho casou, a Lange. Tem, acho que 2 anos que se casou. E tem a minha nora, que é do Hilton, né? Que se casou com o Hilton. Então, são muito queridas para mim, todas 3. Mas aí, depois que eu fiz a cardíaca, que primeiro foi assim, morreu o Marco, depois a Maria Marta, aí depois eu operei. Aí depois, inclusive o meu irmão, eu só tinha um irmão. Nós somos 3 mulheres, e só um irmão. Inclusive ele doou sangue para mim nessa época que eu fiz cirurgia. Aí quando estava em 1994, eu operei em 93, não tinha um ano que eu tinha operado, estava fazendo, e ele foi assassinado. E esse irmão era assim, como se eu criei ele, porque ele é 10 anos mais novo do que eu. Uhum. Aí, minha mãe não tinha muita paciência com ele, porque ele bebia demais, mas bebia. Aí eu que cuidava dele, né? A paciência da pessoa. Aí ele mudou para uma chácara, né? E aí lá ele primeiro ele passou mal. Passou mal, veio. Aí não sarava com dor. Aí pegou e eles me chamaram lá no Samaritano, que teria que fazer uma cirurgia para saber o que era. Aí que eu autorizasse. Aí eu autorizei, fez cirurgia. Ele estava trabalhando na roça, ele era guarda da Caxega e ele trabalhava na roça. Depois ele passou a ser caixa da Caxega. Aí a Caxega acabou. E ele comeu uma fruta jatobá, que estava com fome, e esse jatobá ficou no estômago dele. Foi preciso fazer essa cirurgia. Aí ele estava lá em casa já recuperando, né, da cirurgia, quis ir embora para a chácara. Nós levamos ele e ficou lá. Tava uma semana que ele estava lá, o cara foi e matou ele. Ele saiu para olhar o negócio para a velhinha que chamou e o cara encontrou com ele lá e deu um tiro. Aí depois a gente foi saber que um mês atrás disso ele tinha discutido com essa pessoa. A gente nem sabia, né, dessa discussão. E aí o cara voltou, porque as vacas do homem entrou e estragou a chácara dele tudo, as plantas.
Aí ele falou pro cara assim, ó, se elas voltar aqui de novo, eu mato as vacas, olha bem. Meu Deus. Aí depois de um mês apareceu uma vaca morta mais longe. Aí o cara pensou que fosse ele. Mas ele estava operado, não era ele. Nossa. Mas matou ele. Foi morto Nossa, sem foi- dever nada, né? Foi sofrimento, cara, da minha mãe também, né, tadinha. Inclusive, depois de uns tempos, minha mãe morreu, né? Caramba, foi uma sequência De perda. Foi perdas, né? uma sequência. A gente é muito amigo do Padre Abidon, o Padre Rafael. Aí o Padre Abidon falou, não fica contando, não. Contando assim, sabe? Aham, Quantidade de as- mortes. as As tragédias. graças. Não fica contando, não. Gosto muito deles, dos padres. Todos os padres da matriz. Padre César, ai, que gracinha, Padre César. Padre agora que está lá na nossa igreja, Padre Cristiano, né?